Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Priscila Campiolo Manesco e hoje a gente está aqui para discutir com vocês a disciplina de metodologia do ensino de história. Especificamente para esta aula, a gente vai trabalhar com a unidade 2 do nosso material didático, denominado de Tendências e Perspectivas do Ensino de História. Vejam bem, quando a gente fala em tendências, em perspectivas, a gente está buscando aqui uma reflexão a respeito de como ensinar história na atualidade. Será que é seguindo uma tendência, uma perspectiva? Eu acredito que aqui vocês vão perceber que existem sim diversos desafios a serem cumpridos quando a gente pensa nessa perspectiva. Trouxe para vocês os objetivos de aprendizagem, que é exatamente aquilo que a gente se propõe a discutir nesta unidade. Então vamos lá? Primeiro, a gente vai se propor a compreender que ensinar história é criar a possibilidade de investigação, sem separar o ensino da aprendizagem e da pesquisa. Vejam lá, gente, ensino, investigação. Aqui eu quero que vocês já comecem as anotações de vocês para os estudos desta disciplina e desta unidade de modo específico. Estudar e ensinar história a partir de criar possibilidades de investigação. Bom, como? Talvez essa seja uma pergunta inicial para vocês. Como ensinar história através da investigação? Guardem aí essa palavra, porque a gente vai precisar dela ao longo da nossa discussão. Segundo, a gente também vai reconhecer que o professor de história também é um sujeito histórico inserido em um grupo social, no qual interage e por si mesmo tem um papel fundamental na construção do conhecimento histórico por parte dos alunos. A gente fala muito que o aluno é protagonista, que é um sujeito do seu processo de aprendizagem, mas o professor também é um sujeito inserido num tempo e num espaço. Aliás, todos nós somos sujeitos. Vou usar uma expressão aqui, mas nós somos produtos do nosso tempo. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que quando a gente usa essa nomenclatura, que nós somos produtos do nosso tempo, nós estamos nos referindo à ideia de que nós somos reflexo daquilo que a sociedade, da nossa sociedade, da qual nós fazemos parte. Se tivéssemos vivenciando outras sociedades, outras formas de agir, outras formas de pensar, certamente fariam parte do nosso repertório. Porque nós somos, então, muito reflexo do nosso temporalidade, mas também da nossa espacialidade. Comunidades são distintas, sociedades são distintas no tempo e nos espaços, nos tempos e nos espaços. Então, percebam que o professor também é um sujeito histórico. Ele faz parte dessa sociedade e, como tal, não dá para a gente dizer que não há subjetividade da nossa parte, porque a gente tem a nossa forma de ver o mundo, a nossa própria concepção de mundo. Por fim, o terceiro objetivo de aprendizagem desta unidade está relacionado a destacar os conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida e dos objetivos de aprendizagem. Gente, se o aluno é protagonista, ele tem que ter um papel ativo nesse processo. Nunca a gente pode desmerecer aquilo que ele traz
para a sala de aula. Ou, como Paulo Freire dizia, né? Os nossos alunos não são papéis em branco a serem todo escrito. A gente precisa compreender que eles também são produtos desse tempo e desse espaço do qual vivem. Então percebam que numa sala de aula, com vários estudantes, com várias crianças, e nós, professores, a gente tem ali visões diferentes de mundo, culturas, essa diversidade, essa riqueza, esse multiculturalismo que está ali dentro, também provoca formas diferentes de aprender, formas diferentes de construir esse conhecimento histórico. E é por isso que o nosso desafio é grande, enquanto professores. E aí, como ponto de partida para aquilo que eu denominei como uma investigação, se eu, como professor, preciso criar possibilidades de investigação por parte dos estudantes, algumas perguntas me vêm à cabeça. O que? Como? Quando? Por quê? Na história, isto é essencial. Provocar a dúvida. Eu vou usar aqui até uma expressão que não nos cabe discutir conceito, mas nós precisamos trabalhar com a pedagogia da dúvida. O que é isso, professora? Eu quero dizer para vocês que na atualidade, como uma tendência, como uma perspectiva para o ensino de história, nós estamos falando de implementação de uma pedagogia da dúvida. Se é uma pedagogia da dúvida, ela tem que sempre vir com um ponto de interrogação. Ela tem que vir com uma problematização. Ela tem que vir com uma provocação inicial que leva o estudante a buscar pelas respostas. E aí talvez vocês me perguntem, mas Priscila, a gente não vai ter que ensinar certinho como a história aconteceu? Eu falo para vocês que não. Mais importante do que memorizar datas e fatos é compreender o processo histórico. Graciliano Ramos, na sua memória, nas memórias de infância, ele fala muito sobre isso. Quando começaram as sabatinas na vida dele, né? Na escola, na época das sabatinas, que eram as provas, na verdade, as provas orais, escritas, né? O aluno era sabatinado realmente para saber o quanto, era a quantidade, o quanto de conhecimento ele tinha absorvido, ele tinha memorizado, ele tinha decorado. Bem, aquilo deve ficar no passado. Porque hoje, gente, de verdade, a gente tem acesso instantâneo às informações. Eu não preciso mais saber decor a data ou o evento, aquela coisa de replicar. Isso a gente consegue aí, né, através da internet, da tecnologia, saber rapidamente. Mais do que isso, é provocar esse exercício de investigação histórica nos nossos estudantes. É por isso que a pedagogia da dúvida é tão importante para uma aula de história. E aí eu quero, então, partir de algumas premissas que a gente já colocou e já discutiu em algum momento aqui do nosso estudo. Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos. Vejam, o passado, ele até pode ser cristalizado, ele é uma realidade objetiva, é uma realidade histórica. Porém,
A forma como a gente interpreta este passado, essa, sem dúvida alguma, é reelaborada. Ela é subjetiva. Então percebam que o conhecimento sobre o passado é também o conhecimento sobre o presente. Porque os sujeitos desse presente vão interpretar esse conhecimento do passado de maneiras diferenciadas. Porque nós somos frutos, nós somos produtos da nossa época, da nossa temporalidade, da nossa espacialidade. Então, o que cabe ao historiador é exatamente indagar com vistas a identificar, a analisar, compreender os significados de diferentes objetos, de lugares, de circunstâncias, de temporalidades, de movimentos das pessoas, de coisas e de saberes. Veja, o historiador, ele então questiona, ele problematiza, ele investiga, ele busca informações. Para quê? Para que ele seja capaz de estabelecer uma interpretação. Ela será a única? Ela será uma verdade absoluta? A gente já disse que não. Ela, então, permite essa ressignificação deste passado. E é por isso que nós também, como professores, precisamos criar formas distintas de compreender a história para priorizar um ensino que leve esse estudante também a desenvolver competências que são essenciais para se aprender a história. E eu quero então fazer um movimento com vocês, pensando sobre o que e por que tanta mudança assim. Eu digo que para o pedagogo, gente, a gente tem dois desafios quando a gente fala do ensino de história. O primeiro desafio é pensar especificamente porque vocês, como pedagogos, como futuros pedagogos, vocês então pensam na perspectiva de tendências pedagógicas, de métodos de ensino, de didática. Tudo isso faz parte do portfólio de aprendizagem e da constituição do ser docente. E isso tem forte influência também no ensino de história. Mas o segundo grande desafio é, de alguma maneira, correlacionar e entender que, além dessa perspectiva do saber e do fazer docente do pedagogo, eu tenho toda uma influência da historiografia, da história em si, das correntes historiográficas, que influenciam, sim, também e muito na forma como a gente deve conduzir o nosso ensino. Talvez, nesse momento, eu tenha colocado um ponto de interrogação aí na sua cabeça. Mas o que eu quero que você exercite comigo? Essa capacidade de correlacionar o saber docente, o fazer docente genérico com as especificidades da história. Porque se eu simplesmente, vamos dar um exemplo aqui. Se eu perguntar para vocês como ensinar história, aí vocês vão falar para mim, professora, o professor é mediador, o aluno é um sujeito ativo, tem que ser um ensino-aprendizagem dinâmico, tem que ter uma avaliação de acompanhamento desse processo de aprendizagem. Ótimo, tudo isso está certo. Mas cadê a história? Cadê as especificidades da história?
É por isso que eu trago aqui para vocês, ou para nós, no âmbito da educação brasileira, final da década de 80, começo da década de 90, como marco decisório desse movimento de ruptura daquilo que como se concebia o ensino. A gente está falando de um processo, em nível de Brasil, de um processo de redemocratização. Porque a LDB de 1971 é uma legislação da educação brasileira desenvolvida durante o período da ditadura civil-militar que o Brasil vivenciava. Naquele momento, não se tinha nenhuma intenção pelo desenvolvimento da criticidade nesse estudante. E é por isso que, inclusive, a história e a geografia para as crianças, elas foram diluídas numa única disciplina denominada de estudos sociais. Então, vejam, com o processo de redemocratização do nosso país, com a LDB 93-94 de 1996, a gente volta a desmembrar as disciplinas de história e de geografia para os anos iniciais da educação básica, educação infantil e anos iniciais, ou ensino fundamental. A gente passa a separá-las e elas começam então a ser repensadas, porque não dá mais para pensar a história vinculada ou diluída numa disciplina de estudos sociais. Isso em âmbito de Brasil. No âmbito mundial, a gente também tem uma forte influência econômica, submetendo também a própria educação à lógica do mercado. Há um movimento nessa década para uma constituição, uma preparação para o século XXI. E é dali que a gente tem também um questionamento a essa lógica do mercado de como preparar o indivíduo para viver no século XXI. Nós estamos falando de um final de década, de um final de século, mas nós também estamos falando de um final de milênio. E era o momento oportuno para se pensar toda essa perspectiva, tá? Então, de lá para cá, mais ou menos ali, a gente coloca como marco divisório, né? A década de 1990, a gente vem pensando em perspectivas diferentes. No âmbito da história, das especificidades da história, o que a gente tem de diferente? A gente tem as correntes historiográficas, que abriram para um leque de possibilidades de pensar a história. Lembram? A nova história traz, então, uma perspectiva diferente, de diálogo com outras áreas do conhecimento correlatas. Um diálogo da história com a geografia, com a sociologia, com a filosofia. Um diálogo e uma abertura para a ideia de que todos nós fazemos história. Um diálogo e uma abertura para pensar a história de diferentes maneiras. Um diálogo, uma abertura para pensar de que os documentos podem ser dos mais variados possíveis e que a temporalidade, que é essencial para se estudar história, não é mais cristalizada. A gente tem as diversas temporalidades. E tudo isso também, então, influencia a constituição do ensino de história no Brasil, a partir da reformulação da LDB de 1996. Nós temos dali em diante a construção dos parâmetros curriculares nacionais, no ano seguinte à Constituição, 1997. A gente tem, então,
uma diferença marcante com a apresentação dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais. A gente já não tem mais uma lista de conteúdos estanques a serem apresentados e estudados em cada série. A gente tem ali habilidades que precisam ser desenvolvidas. Opa, peraí! Eu não vou mais ter conteúdo? Sim, a gente continua com os conteúdos. Mas a forma de ensiná-los é diferente. Porque o objetivo primordial, como já foi dito, não é saber decorar o conteúdo, o fato, a data, mas ter a capacidade de compreender as mudanças e as permanências, compreender o processo histórico, analisar esses fatos, tirar conclusões, interpretar. Então, vocês percebem que há alterações significativas a partir dessa data. E por que eu estou insistindo tanto com vocês sobre isso, gente? Porque vocês serão futuros professores. E a gente tende muito a ser influenciado por aquilo que a gente foi quando a gente era aluno da educação básica. E muitos de vocês, assim como eu, a gente aprendeu num outro modelo de ensino. E eu não quero que vocês sejam influenciados por aquele modelo, que foi ótimo para aquele momento, não para hoje, século XXI. Não supre mais as necessidades do nosso momento. Percebam todo esse movimento? É por isso que hoje a gente está falando sim. E a história, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a história tem conceitos que são essenciais. Nós estamos falando em ensinar para crianças, tá? Eu quero colocar uma situação aqui para vocês perceberem, gente, o quanto isso é sério e o quanto isso requer do nosso cuidado. Já dei aula há muitos anos para crianças, para adolescentes, aulas específicas de história. E você está lá explicando um conteúdo. E aí, você olha no olhar dessas crianças e você acha que todo mundo está entendendo tudo. Mas um conceito que estiver imbuído ali, ou na sua explicação, ou num parágrafo de um livro que você está lendo, estudando com as crianças, ou de um xerox, seja lá o conteúdo que você está trabalhando, pode fazer toda a diferença. Então, cuidem, porque a formação dos conceitos na história, elas são essenciais. E aí eu quero pedir a vocês, para vocês, adultos, este cuidado na hora de estudar a história, ou a disciplina aqui de metodologia do ensino de história, mas também quando vocês estiverem preparando uma aula de história. Não partam da premissa de que as crianças conhecem todos os conceitos. Nunca façam isso. Só que Vygotsky coloca para a gente, ele traz uma clareza formidável sobre a formação dos conceitos, dizendo que esses conceitos são próximos. Na verdade, todos nós temos conceitos espontâneos, conceitos cotidianos, que estão ali, que fazem parte da nossa vivência. E que a constituição de um conceito científico formal só se dá com base com esse conceito espontâneo. Então, eles são interdependentes. Eu não consigo constituir um conceito formal se não haver estes conhecimentos prévios. É por isso, gente, que o ponto de partida para uma aula com as crianças
é sempre considerando os conhecimentos prévios que eles têm. Porque vocês conseguem fazer uma avaliação diagnóstica, e eu estou falando, não é uma avaliação por escrito, anotada. Não! Aquele primeiro momento da aula. 5 minutinhos, 10 minutinhos. Partam do princípio de conhecer. Até onde as crianças têm conhecimento sobre o que eles precisam ter de conhecimento ou de conceito espontâneo para aprender aquele assunto que você está trabalhando nesta aula de história. Cuidem. Uma palavra fora de contexto muda todo o sentido da história. Vejam, uma palavra que não é entendida, um conceito que não é compreendido ou fora de contexto, para a história se perde. E é aí que muitas vezes se aprende errado história. Percebam o cuidado que a gente tem. O nosso livro, na unidade 2, a gente tem um aprofundamento maior sobre a formação desses conceitos. Então, se atentem a esses cuidados. E aí, se atentando a estes cuidados na constituição desse conhecimento, desse conceito científico, a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento norteador da educação brasileira hoje, para o ensino de história, ela traz uma base epistemológica. O que é uma base epistemológica? É um método científico de investigação, é um método científico de aprendizagem específico da história. Então, existem 3 bases da epistemologia da história. 3. E que vai percorrer a postura sua como professor para ensinar história todas as séries, todos os anos da docência de vocês. Então, se tem aula de história, segundo a BNCC, nós precisamos percorrer essa base epistemológica. A primeira delas, o sujeito e o objeto do conhecimento. Lembram? Eu iniciei essa aula fazendo perguntas do o que, por quê, quem e quando. O sujeito é quem? O sujeito é quem? Então, quem? Quem nós estamos estudando? O objeto do conhecimento. O quê? Que fato? Que evento? Percebam? E quando eu estou constituindo esse sujeito, se lembrem, nós não estamos falando necessariamente do grande herói da história, ou do político, ou do governante, ou da nobreza, do nobre, da rainha. Não, nós estamos falando de todos nós. Então vejam, sempre eu tenho quem e o quê. Quem e o quê. Quem? Que sujeito está sendo estudado? O quê? Qual é esse objeto do conhecimento que está sendo estudado? Que acontecimento, que fato, que evento está sendo estudado? Depois, o conceito de tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações. Se eu tenho aqui o que, é quem, o que, aqui eu tenho quando. Quando? Percebam? Quando? Nós estamos falando de um tempo histórico. Tempo histórico está ligado ao movimento, aos ritmos, às durações desse objeto do conhecimento estudado. Desse o quê? Tá? Por fim, a terceira base da epistemologia da história.
a concepção de documento como suporte das relações sociais, as várias linguagens por meio dos quais os seres humanos se apropriam do mundo. Aqui é como. Por que que eu tenho que estudar? Veja que eu completo aquelas interrogações iniciais. Bom, mas Priscila, você não deu nenhum exemplo concreto. Sim. Por que que eu não estou dando um exemplo concreto para vocês? Porque essa base da epistemologia da história percorrerá todas as séries, percorrerá todos os conteúdos que vocês trabalharão, seja ele no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano do ensino fundamental. Priscila, posso pensar em como? Quero fazer uma dica a vocês. Quero dar aqui uma dica. Vá lá na Base Nacional Comum Curricular, escolha uma série da sua preferência e entre lá na parte que fala da história, do ensino de história, que está dividido entre história e geografia. Vai lá em história, sei lá, que é primeiro ano. Aí você vai ver o objeto do conhecimento, que é o conteúdo, vocês vão ver as habilidades e vocês vão ver, então, aquilo que é essencial para desenvolver essa base. Então, a BNCC ela é inteira para todas as séries, para todos os objetos do conhecimento, elas percorrem esta base da epistemologia. Quem, o sujeito, o que, objeto do conhecimento, quando, tempo, históricos, ritmos, durações, como e por quê, através da utilização das diversas linguagens e dos documentos históricos. Ok? Bem, uma outra premissa muito importante que a BNCC traz para a gente é o eu, o outro, o nós. Por quê? Porque quando a gente pensa no exercício do fazer história, de indagar, de buscar por respostas, de provocações, de problematização, a gente sempre inicia pela constituição do sujeito, como a gente já mostrou ali na base epistemológica para vocês. Só que esse sujeito, inicialmente, é o eu. É por isso que não é intencional, pelo contrário, é proposital, que o primeiro aninho, lá na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino de História, vocês vão perceber que está muito ligado ao eu, ainda que se amplie um pouquinho para o outro, mas é muito ligado ao eu. Porque essa criança dos seus 6 anos, numa faixa etária dos seus 6 anos, né, para quem está numa idade correta, ainda é uma criança que está num processo de desenvolvimento, que ainda vivencia muitas vezes o seu egocentrismo, o seu eu, e que não é capaz de entender o outro ou a história sem antes se compreender como um sujeito da história. Sem antes compreender que ela faz história, ela é fazedora de história. Então, esse exercício do eu, do outro e do nós é uma constante lá na BNCC. Depois do eu, vai se alargando, vai indo em direção também ao outro, a nós. E vejam que esse exercício do eu, do outro e do nós, eles vão se repetindo e vai se ampliando cada vez mais esse eu, o outro e o nós. Primeiro é o eu, o outro que pode ser o meu irmão, o nós que pode ser a minha família. Depois eu posso pensar no eu como um aluninho do primeiro ano, o outro que é o meu coleguinha de turma e o nós, que é a nossa turma do primeiro ano, da escola. Depois eu posso pensar no eu enquanto um cidadão,
na cidade que eu moro, no meu município, o outro, que é o outro também que vive ali, e o nós enquanto município. O eu pode ser o eu, o outro de outras municípios e o nós que constituímos o nosso país Brasil. Eu posso pensar no eu, no outro e no nós, fazendo um comparativo de espacialidades. Eu moro aqui e vivo dessa maneira. O outro vive lá de outra maneira. E nós constituímos uma sociedade. Percebam que eu vou ampliando a escala, de uma escala local para uma escala global. Lembrem-se, sempre, tá? Ainda que o cerne da história seja a temporalidade, para fazer esse movimento do eu, do outro e do nós, a gente está falando também do exercício da espacialidade, da comparação, da percepção de mudanças e permanências, dos costumes, das formas de interagir. Tá? Então vocês percebem que isso vai se repetir ao longo de todos os anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Sempre esse movimento do eu, do outro e de nós. E é um exercício constante, ampliando a escala do local até o global. Mas vejam, o conhecimento sobre si, o conhecimento sobre o eu por parte dessas crianças é imprescindível. A gente precisa fazer com que essas crianças compreendam elas próprias, enquanto um fazer história, enquanto pertencentes a um grupo social, que tem características próprias, que tem formas de conceber o mundo próprios, que tem formas de se vestir, que tem formas de se alimentar, que tem formas de brincar, de estudar, tem formas de ver o mundo diferente. É a cultura, é a tradição, são os costumes. E aí eu estou sempre desenvolvendo essas habilidades de comparação. Quando eu trabalho com o eu, o outro e o nós. A gente sempre faz este movimento, tá? Então vamos lá pensar em alguns objetivos primordiais da história no ensino fundamental. Vejam, nós falamos aqui do eu, do outro e do nós. Então é preciso estimular a autonomia desse pensamento e essa capacidade das crianças de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a sua época. Olha a temporalidade aqui e o lugar nos quais vivem, a espacialidade. De forma também a preservar ou a transformar os seus hábitos e as suas condutas, a nossa cultura, os nossos costumes, os nossos valores. A percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos e de histórias estimula esse pensamento crítico, a autonomia e a formação para a cidadania. Gente, olha que coisa bacana! Nós estamos falando em desenvolver nas nossas crianças esse pensamento crítico, essa capacidade analítica de comparar movimentos, comparar sociedades, comparar formas de se vestir, comparar formas de pensar, comparar valores. Não para criticar, pelo contrário, para fortalecimento de uma autonomia dessa criança e para a formação de uma cidadania. Ele conhecedor dos seus direitos, dos seus deveres, ele conhecedor daquilo que é essencial para se viver em sociedade.
É por isso que a gente diz que a história, ela tem um peso enorme, gente, uma responsabilidade enorme para o desenvolvimento dessa criticidade. Percebam, gente, que o conteúdo, ele vai continuar fazendo parte, né, o conteúdo programático das nossas aulas de história. Ele vai continuar, mas talvez na hora do seu planejamento, você precise pensar sobre outra perspectiva. Você precisa pensar e questionar a forma, o objetivo que eu quero atingir. Eu não quero simplesmente pensar em ensinar um conteúdo, mas dar as condições para que a minha criança, o meu estudante, desenvolvam essas habilidades, essas competências essenciais para que ele tenha autonomia na investigação do fazer história. É um movimento constante. E eu trouxe então aqui para vocês uma nova provocação, tá? Da Maria Auxiliadora Schmidt. Também professora de história, e ela coloca para a gente o seguinte: é necessário ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de trabalho necessárias. É o saber fazer bem, lançar o germe do histórico. O professor é o responsável por ensinar o aluno a captar e a valorizar a diversidade dos pontos de vista. A ele cabe ensinar o aluno a levantar problemas, procurando transformar em cada aula de história temas em problemáticas. Ensinar passar a ser, então, dar condições para que o aluno possa participar do processo do fazer, do construir a história. É uma mudança de paradigmas. É algo provocativo. É algo que traz para a gente enormes reflexões. Mas eu quero insistir muito com vocês nesse aspecto. Porque eu quero fazê-los sair da zona de conforto. Que vocês não sejam influenciados pela forma como vocês aprenderam história lá no passado, lá na educação básica, quando vocês eram as crianças estudantes. Eu quero provocá-los a pensar diferente, a quebrar esse paradigma de que a história é chata, de que a história, porque até hoje a gente escuta isso, de que a história é fácil, é só decorar. A gente tem muito disso ainda. A gente escuta muito disso ainda. A história é fácil, é só decorar. Quantos de nós, adultos, ainda temos uma visão estereotipada da história? E a culpa não é nossa, tá, gente? É porque nós somos frutos daquela época, daquele momento que a história era ensinada dessa maneira. Principalmente aqueles com mais idade, assim como eu, né? A gente aprendeu daquela maneira, de uma forma ríspida, de uma forma memorística. E, de fato, para quem sabia decor, as datas e os fatos, tirava 10 na prova. Mas eu não quero isso. Eu quero provocá-los a pensar diferente, a fazer com que cada aula seja uma nova problemática. Eu quero provocá-los a serem
aqueles professores que ofereçam aos alunos de vocês as ferramentas necessárias para que o aluno desenvolva o seu próprio método de investigação, para que este aluno seja capaz do fazer, do saber fazer bem, de serem construtores da história. E aí, eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá? E eu fico aqui também um convite para que vocês acompanhem as boas práticas, as boas ações de professores através do site do porvir.org. Esse site traz experiências diferenciadas no âmbito da educação. Esse aqui é um professor de pedagogia. Olha só, assim como eu estou aqui trabalhando com vocês hoje. E olha só a experiência que ele fez. Ele desenvolveu um projeto lá em 2012, tá? Então é um projeto já que tem aí alguns anos. E nesse projeto, denominado Meu Cotidiano em Fotos, ele trouxe a provocação para os seus estudantes, adultos, estudantes de pedagogia. Ele trouxe o seguinte desafio: em 10 fotografias, quantas histórias do cotidiano você consegue contar? Vou repetir. Em 10 fotografias, quantas histórias do cotidiano você consegue contar? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Gente, porque todos nós somos fazedores de história. Porque vocês têm a capacidade de fazer os alunos de vocês também serem fazedores de histórias, construtores de história. A história é a história do cotidiano, a história é a história do dia a dia, é a história das nossas vivências. Quando a gente fala das crianças, a gente está falando de histórias delas, do eu, do outro, do nós. E através desse desafio, esse professor, então, continuou aplicando o projeto dele, né, transformou isso num objeto de pesquisa da parte dele enquanto professor. Mas olha o quanto é provocativo, olha o quanto com um recurso fotográfico. Hoje, todo mundo tem um celular. Hoje, é fácil a gente manter ali, tirar nas lentes de uma fotografia, registrar um momento do cotidiano. E, obviamente, como era o desafio, né? Como é o desafio de 10 fotografias, a gente precisa pensar, quais histórias eu quero registrar? Quais serão esses 10 momentos do cotidiano que eu consigo registrar e que eu quero deixar registrado? Percebam, gente, que são relatos bacanas, relatos diferenciados que a gente, então, pode pensar. É uma ideia, mas é também uma provocação para vocês. Não para fazer igual a este professor, mas para pensar de que, usando diversos recursos, diversas linguagens, diversos documentos, que está lá na base epistemológica da história, eu consigo fazer uma história viva, uma história mutável para os nossos estudantes, uma história que realmente encanta, que desenvolva a criticidade necessária. Esse é o nosso maior objetivo. Então, quebre agora mesmo esse paradigma de uma história memorística, chata e decorativa. Vamos pensar numa história enquanto movimento da sociedade, enquanto movimento do eu, do outro e de nós. Tá bom? Eu fico por aqui.